Eu disse aqui antes de ontem e vou voltar a reafirmar. O senhor Roberto Martínez tem um parti-pris enorme com o Sporting Clube Portugal. E não tem problema absolutamente nenhum em dizer porquê. Porque aquilo que tem feito a Pote, a Nuno Santos, fez agora ao Kenda, e o que tem feito a Trincão, o tempo que Gonçalo Inácio demorou para chegar à Seleção Nacional. E agora vou dar outro exemplo. O Eduardo Quaresma já foi 2 vezes campeão pelo Sporting, quando não está lesionado, é titular indiscutível, ainda não chegou à Seleção A. Se isto não é uma má vontade com o Sporting Clube Portugal, eu vou ali e já venho. Se fosse com o Benfica, com o Porto, com o Braga, eu diria precisamente a mesma coisa. E não é isso que se pede a um selecionador de Portugal. Agora, a Federação Portuguesa de Futebol ficou indignada com a atitude do Kenda. Amigo Kenda, esteja tranquilo. É que na próxima vez que o meu amigo for à seleção, já não está lá esta direção. Isto é preciso não ter vergonha absolutamente nenhuma. Porque depois do que fizeram ao miúdo, porque ele tem 17 anos, e não está aqui em causa a questão do recorde, ele ficar à frente do Paulo Futre ou atrás, porque não consegue bater o recorde dos outros 2 senhores da década dos anos 20. Do século passado. Do século passado, mas a história é o que conta. Aqueles 2 senhores é que são os mais antigos a jogar pela seleção. Vem agora a Federação Portuguesa de Futebol, depois do que fizeram ao rapaz, que estava na seleção de sub-21, que tinha jogado frente à Ucrânia, ia jogar frente à Eslováquia, devia estar a preparar-se para estar na fase final da competição no próximo ano. O selecionador de Portugal voltou a fazer a mesma coisa que já tinha feito no anterior estágio, foi buscá-lo, deu entrevistas, o Kenda é capaz de comer este mundo e o outro, fintar 45 futebolistas, é para subir à Torre Eiffel e chegar lá acima e gritar Viva Portugal, e depois faz aquilo que fez ao rapaz, ainda por cima com a possibilidade de o ter colocado em campo quando substituiu, quando fez entrar o Dalot. Até disse se esqueceram. Isto é falta de profissionalismo. Peço muita desculpa. E, portanto, vir agora à Federação Portuguesa de Futebol dizer que ficou indignada. Mas ficou indignada porquê? É por isso que eu acho que o problema grave da Federação Portuguesa de Futebol, nesta altura, é que esta é a Federação Portuguesa de Futebol da Seleção Nacional. O que importa para a Federação Portuguesa de Futebol é o que se passou agora com o Giovanni Kanda e com as críticas que lhe foram feitas por sportinguistas e por mim, que não tenho problema nenhum, dei a cara, eu, desde sempre que assumo a minha antipatia pelo selecionador de Portugal. Não o considero que seja a pessoa indicada para liderar uma das melhores seleções do mundo, com uma geração de futebolistas fantásticos, particularmente porque não gosto do discurso. O discurso é um discurso para boi dormir. E eu não gosto daquele discurso. O engenheiro Fernando Santos tinha muitas falhas. O professor Carlos Queiroz também era uma pessoa com outro tipo de atitude. Paulo Bento também. O senhor Artur Jorge, o António Oliveira eram selecionadores que diziam as coisas olhos nos olhos aos jornalistas. Não contavam histórias nem cantar. E, portanto, eu acho que o senhor Roberto Martínez vendeu mais uma ilusão de um rapaz de 17 anos sonhar em estrear-se pela Seleção de Portugal. Não é bater recorde nenhum, é estrear-se. E se eu levar em linha de conta, e não estou a criticar as opções dele nesse particular, se levar em linha de conta que se estrearam naquele jogo, que era a contar a feijões, 3 futebolistas, eu percebo que o Kenda tenha ficado aborrecido. Só vou terminar para dizer mais uma coisa, que é repetir uma ideia que eu já aqui deixei. O Sporting Clube Portugal, com o Ruben Amorim, montou um esquema de jogo assente num 3-4-3 e muitas vezes, quando jogava o Paulinho ao lado do Guiocas, num 3-5-2. A melhor ala direita do futebol português, desde a época passada e na presente, é formada por Giovanni Kenda, que é titular indiscutível do Sporting, e por Francisco Trincão, a quem o selecionador, mais uma vez, não deu a possibilidade de jogar, depois de o ter deixado jogar 7 minutos no Estádio do Dragão. Isto não é má vontade contra os futebolistas do Sporting. O Sporting é o campeão de Portugal, quer queira ou quer não. Lidera o campeonato, é uma falta de respeito. E, portanto, por esse teu raciocínio, se o Gyökeres fosse português, também não ia já o disse e vou voltar a repetir. Se o Gyökeres fosse
Se Iocas fosse português, se calhar muitas vezes ficava sentado no banco. E não é a primeira pessoa que diz isso. Mas eu já tinha dito aqui, até já o escrevi no Correio da Manhã. Escrevi-o no Correio da Manhã, na crónica de um jogo em que o Guiocas parece que se enganou e marcou 3 ou 4 golos, porque para mim, para o selecionador de Portugal, estes futebolistas do Sporting enganam-se a fazer algumas coisas. Eu acho que isto é tudo. Mas as opções do selecionador de Portugal, que ganha principescamente para tomar estas decisões, 2 milhões de euros por ano de tomar eu para mim, tem todo o direito de fazer o que quer. Agora, vir o patrão em cima disto, ameaçar o Giovanni Kenda, assim, para mim a ideia é esta: menino, nunca mais voltes a fazer nenhuma publicação, senão nunca mais cá pões os pés. É mentira. É mentira. O Kenda há de ser internacional de Portugal, como os outros jovens da idade dele, mais de 100 vezes, mas já não é com esta direção da Federação Portuguesa de Futebol. Felizmente, eu tenho a certeza que o Dr. Nuno Lobo ou o Dr. Pedro Proença, quando forem para a Federação Portuguesa de Futebol, um deles vai ganhar as eleições, vai dar uma volta nisto. Porque isto é estar a gozar com quem trabalha. Claramente a gozar com quem trabalha. E esta ameaça que se faz a um miúdo de 17 anos devia ser feita a futebolistas de 25 ou 30 que também fazem o mesmo. Isto é, o Kenda não teve todo o direito de ficar indignado? Claro que teve. Foi enganado.